Muito boa tarde. O meu nome é Miguel Andrade, eu sou cirurgião plástico e estético, fiz de formação cá em Portugal, com alguma especialização no estrangeiro. Faço parte da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica, pertenço também a algumas instituições internacionais, nomeadamente europeias, como por exemplo o European Board of Plastic Surgery. Após a minha apresentação e também na sequência das apresentações destes hangouts que temos vindo a cabo, vamos falar sobre abdominoplastia, sobre os cuidados, tudo o que quem pensa fazer uma cirurgia desta ou que está indicada a realização desta cirurgia deve ter em atenção. Como todos os outros hangouts, e caso queiram, poderão enviar as vossas questões através dos nossos e-mails, facia@facia.pt ou geral@facia.pt, ou ainda através das nossas redes sociais, do Facebook, do Twitter ou do LinkedIn, e teremos todo o gosto em responder às mesmas, quer durante esta apresentação, quer após a sua terminação, o seu fim. Em relação à abdominoplastia, todos vocês sabem que cirurgia que é. No fundo será uma cirurgia abdominal para correção ou para o tratamento de um aumento de volume a nível abdominal, do folículo adiposo a nível abdominal, associado ou não, associado também com um excesso cutâneo, em que um tratamento mais simples de lipomodulação ou de lipoaspiração não é suficiente para conseguir fazer uma retração cutânea. E então é necessário fazer a tal cirurgia que obriga a excisão de pele da parte abdominal. A excisão esta pode ser maior ou menor, daí os vários tipos de abdominoplastia que existem, e será tanto maior ou menor consoante o caso. Basicamente temos a considerar neste tipo de cirurgia, por um lado, o tratamento da parede abdominal propriamente dita, da gordura, da pele, do excesso de pele e do excesso de gordura, e também, e para ficar corretamente feita, fazer o tratamento das partes, na parte profunda, da parte da musculatura, de modo a dar sustentação, a dar contenção ao conteúdo abdominal e desta forma conseguirmos obter um contorno abdominal mais a direito, mais liso, porque se removermos apenas a gordura e a pele, e se não fizermos o tratamento, o reforço da parede abdominal, isso não é possível e a pessoa fica descontente, uma vez que a barriga fica da mesma forma proeminente, grande. Por isso, é essencial uma avaliação clínica correta, uma avaliação que deve ser feita necessariamente por um profissional que está habilitado, que tem experiência em relação deste tipo de cirurgia, e esses profissionais são necessariamente os cirurgiões plásticos e estéticos com a devida formação e a devida credibilidade e acreditação pelas entidades competentes. Neste caso, em Portugal, será a Ordem dos Médicos e a Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica, que de alguma forma é responsável pela formação destes profissionais. Voltemos então a falar sobre esta cirurgia, os seus senões, as suas indicações e o cuidado, sobretudo, no pós-operatório. Basicamente, temos que ver que tipo de abdominoplastia é que está indicada a ser realizada em cada pessoa. Ou pode ser uma abdominoplastia completa, ou apenas uma abdominoplastia que trate a parte inferior, infraumbilical da parede abdominal. No primeiro caso, a cirurgia implica necessariamente uma cicatriz que se localiza acima dos pelos púbicos e que vai, em geral, de uma espinha ilíaca à outra, portanto, de um lado ao outro. Essa linha, que é uma linha ligeiramente arqueada de concavidade superior, fica, na maior parte dos casos, camuflada e escondida nas roupas, no biquíni ou mesmo na roupa interior. Associada a esta incisão, a esta cicatriz, é necessário fazer ainda uma outra cicatriz à volta do umbigo, uma vez que ao se tracionar o rotário superior, o rotário abdominal superior, depois da excisão da elipse de pele que vai desde o umbigo até à parte inferior, até ao púbis, ao tracionar esse retalho,
vai-se criar um orifício por onde vai sair o seu umbigo, que é o mesmo, no caso, pode haver casos em que é necessário fazer a sua reconstrução, mas na maior parte dos casos utiliza-se o mesmo umbigo, e portanto, há-se a formação de uma outra cicatriz circular junto ao umbigo. Esta cicatriz, em geral, fica na parte interna do umbigo e, portanto, não é visível. Aquela que será mais visível será a tal inferior, acima dos pelos púbicos, e que é necessário alguns cuidados para que decorra a cicatrização da melhor maneira, de modo a que ela fique o melhor possível, o menos perceptível possível. Depois, estas são as cicatrizes e as estruturas que são visíveis externamente, mas é necessário fazer a tal pelicatura, a junção dos músculos da parede abdominal anterior, de modo a reforçar a parede. Eu estou a falar sobre estas questões porque, no fundo, são aquelas que, de alguma forma, têm alguma implicação na recuperação e no pós-operatório imediato. Este pós-operatório é essencial e imprescindível que seja devidamente efetuado de acordo com as indicações do médico e, necessariamente, tem a ver com o tipo de técnica cirúrgica utilizada. O que é um facto é que, nas primeiras semanas, teoricamente nas primeiras 4 semanas, deve tentar não fazer esforços a nível da parede abdominal, não fazer desporto, porque para evitar a tensão a nível dos pontos que foram dados por dentro e para evitar que haja uma ruptura e uma deiscência dos mesmos e, portanto, comprometer o resultado da cirurgia. Também durante esse tempo tem que andar com uma cinta bastante justa para modelar o corpo, para permitir que haja uma retração e uma aderência da pele da parede abdominal aos planos profundos e desta forma readquirir o contorno abdominal e a nível da cintura que se pretende obter. Como é óbvio, também a rapidez da obtenção deste resultado vai depender um pouco de cada caso e vai depender também se faz ou não massagens de drenagem linfática no pós-operatório imediato. Idealmente a partir do 5º, 6º dia, e se está indicado a realização de massagens de drenagem, idealmente também de ser umas massagens que sejam uniformes e que a força exercida seja uniforme em todas as zonas e não que seja uma força exercida, por exemplo, com as mãos e que sejam mais de um lado do que de outras. Isto tem a ver, no fundo, com a capacidade de drenagem e da não acumulação de líquidos que podem ocorrer nestas situações e que, em alguns casos, sobretudo em excessos de tecido adiposo muito grande, em que são feitas grandes reseções, pode ocorrer a acumulação de seroma de um líquido entre o retalho da parede abdominal e os músculos. Este seroma, a ocorrer, é tratável, tem que ser aspirado para evitar que seja coletado e de alguma forma, o contorno da parede abdominal e, neste caso, comprometa o resultado final. Esta cinta que deve ser usada deve ser uma cinta que use 24 horas por dia, claro que a retira para tomar banho e para fazer a sua higiene, mas depois deve utilizá-la continuamente, mesmo durante a noite, durante esse tempo. Estamos a falar, como é óbvio, em casos de abdominoplastia completa, que pode ou não ser associada à lipoaspiração, pode-se fazer no mesmo tempo a lipoabdominoplastia com melhoria da obtenção de resultados necessariamente. Uma vez que com a abdominoplastia faz a excisão, a remoção do excesso cutâneo que apresenta o abdômen na sua parte inferior, já vamos falar também que esta excisão desta parte de pele pode ser útil no caso em que há estrias nessa zona, uma vez que ao fazer-se a excisão, a remoção dessa parte, consegue-se retirar essa estria e desta forma permitir que o contorno e a textura da pele a nível abdominal fique com o melhor aspecto. Mas estávamos aqui a falar sobre a questão do tipo de cicatrizes que são ou que se podem fazer neste tipo de cirurgia. Temos a cirurgia, a tal abdominoplastia clássica, que tem uma tal incisão supraumbilical, suprapúbica bastante extensa,
Há casos em que, em vez de fazer uma abdominoplastia completa, com transposição do umbigo, é possível apenas fazer-se o tratamento da parte inferior, infraumbilical, do abdômen, e neste caso designa-se de mini-abdominoplastia, sendo a incisão, nesse caso, de menor dimensões, em geral do tamanho de uma incisão de cesariana. O pós-operatório, neste caso, é um pouco melhor, não tão arrastado que um pós-operatório de uma abdominoplastia completa, contudo obriga também a utilização de uma contenção nas semanas logo a seguir à cirurgia. A realização destas intervenções implica alguns cuidados também imediatos, começam logo inicialmente a nível da clínica ou do hospital onde for realizada, nomeadamente em relação ao posicionamento logo a seguir. Quando a pessoa acorda, logo ao sair da sala operatória, está numa cama em que está ligeiramente fletida e as costas da cama estão elevadas, de forma a reduzir ou minimizar a tensão a exercer a nível da cicatriz. Isto porquê? Porque é removida uma parte da pele, a pele que resta fica em tensão e para que não haja aumento da tensão e mesmo da essência dos pontos, convém ficar com este posicionamento. Este posicionamento que nos primeiros 2, 3 dias é obrigatório, depois, com o passar dos dias, pode ser aliviado. Mesmo os primeiros levantes e os primeiros dias, ao andar, a pessoa deve andar ligeiramente fletida para evitar a tensão dos bordos da ferida e de modo a que a cicatriz fique o melhor possível. Estes cuidados são extremamente essenciais e são imprescindíveis para que o resultado final seja o melhor possível. É claro que também outros cuidados são importantes, como por exemplo o facto de não tossir, não espirrar ou evitar, peço imensa desculpa, porque ao fazermos estes gestos estamos a aumentar a tensão a nível da parede abdominal e podemos comprometer também o resultado e o reforço que foi dado a nível da parede abdominal. E logo ainda na clínica ou no hospital devem-se ter tomado alguns cuidados, nomeadamente nas pessoas que tenham obstipação ou que sejam um pouco mais presas, uma vez que não se deve deixar que se haja alguns dias em que a pessoa não vá à casa de banho, porque necessariamente depois quando tiver necessidade vai ter que fazer mais força e aí, mais uma vez, vai exercer alguma pressão a nível numa zona em que já está em tensão e comprometer o resultado. No fundo, estes são os principais cuidados que deve ter na realização de uma abdominoplastia. Não será necessário reforçar que a sua realização deve estar precedida de algum tempo antes de retomar o sol, antes de ir para a praia, por exemplo, sendo as cicatrizes também de evitar apanhar sol, para evitar que elas fiquem o pior possível, mas sempre, e quando tiverem algum inchaço, algum edema, também deve evitar expor diretamente ao sol. O resultado final, necessariamente, deste tipo de intervenção não é imediato, quer dizer, imediato vê-se logo que há uma melhoria, mas o resultado final, o resultado ótimo, vai ser atingido por volta do 3º, 6º mês, depois de todo o edema, todo o inchaço ter desaparecido e a pessoa readquirir, de alguma forma, os contornos que se pretende obter. Estes são alguns cuidados, algumas recomendações que nós temos e que fazemos na consulta de avaliação de quem nos procura para realizar este tipo de intervenção. Caso tenha alguma dúvida, e vou reforçar de novo, poderá nos contactar através dos nossos e-mails, facia.pt ou geral.facia.pt ou através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter ou LinkedIn, teremos todo o gosto em responder. Espero que este Hangout tenha, de alguma forma, sido útil no esclarecimento de algumas dúvidas que tenham sobre este assunto e espero contar com vocês nos próximos Hangouts que estão agendados sobre outros temas, nomeadamente alguns temas que são muito procurados. No caso, por exemplo, do próximo Hangout será sobre os efeitos na mamoplastia e o aleitamento, se há ou não interferência na realização desta cirurgia das pessoas que queiram mais tarde ter bebês e queiram amamentar. Muito boa tarde e estou à vossa disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida que
que eventualmente tenha surgido. Boa tarde.